Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos de volta aqui para mais um estudo bíblico da nossa EBD, a nossa escola bíblica dominical. Domingo passado eu não pude participar com o Samuel ficou sozinho aí, eu tive uma crise de labirintite terrível, fiquei de cama lá. Mas hoje já estou bem melhor. Da labirintite eu já estou bem melhor. Eu estou com uma dor terrível no pé. mas pude vir. Você não imagina, os irmãos que estão acompanhando a gente, né? Gravar aqui em 2 pessoas, mais o Bruno que faz a parte de gravação, de edição, já é estranho, né? A gente tem poucas pessoas, normalmente as aulas de escola dominical, os cultos são cheios de gente. Agora você imagina no domingo passado, que eu fiquei sozinho. Gravar sozinho. É muito estranho. Bom, hoje estamos eu e o Samuel novamente aqui e a gente vai começar a abordar um tema muito importante para a nossa vida, que é a questão o que significa ser convertido, o que é a conversão, por que é que nós precisamos de conversão, como vive um convertido, porque por vezes há muita dúvida, muito desencontro sobre o que de fato são essas coisas todas. Às vezes eu ouço pessoas perguntando, mas como é que eu sei se eu sou crente? Como é que eu sei se eu sou salvo? Como eu sei se de fato eu sou convertido? Como eu sei se eu sou discípulo de Cristo? A gente ouve essas perguntas, né? E às vezes a gente, por estar na igreja há muitos anos, você é um cara que está na igreja desde que nasceu, estou na igreja também vai fazer bem mais de 20 anos, né? Às vezes a gente se acomoda com esse assunto, né? E passa a não refletir mais tanto sobre ele, mas ele é muito, muito importante para a gente refletir. Então, alguns domingos nós vamos abordar esse assunto, tá bom? Muito bem. Antes da gente entrar no assunto de hoje, propriamente dito, você faz uma oração pra gente? Sim. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nós estamos vivendo e desfrutando, Pai, das Tuas bênçãos, do Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por cuidar, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, de cada detalhe das nossas vidas, Deus. Nós reconhecemos a Tua mão sobre nós e agradecemos por isso, Pai. Agradecemos também e pedimos, Deus, por esse tempo de estudo, quando falaremos, Deus, de algo fundamental na vida do cristão, Pai. A salvação, a nossa convicção de quem somos, Deus, e de que precisamos do Senhor em nossas vidas. Amém, Jesus. E precisamos ser transformados constantemente, Pai. Oramos, Deus, para que através desse estudo, a Tua palavra, a Tua vontade se manifeste em nossos corações, no coração daqueles que estão assistindo e acompanhando os estudos, e isso gera em nós, ó Pai, uma certeza de que sim, somos salvos e que as nossas vidas precisam demonstrar o Deus a quem nós servimos, Pai. Obrigado, abençoa-nos e conduz esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, o tema de hoje é a queda, né? Isso aí. Que nós chamamos da queda da humanidade. Ela está descrita lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Nós não vamos entrar aqui num debate teológico sobre literalidade do texto ou não. Olha, existia um homem chamado Adão, ou significa a humanidade. Esse não é o foco aqui do assunto, mas nós vamos falar sobre a pregação, sobre o que o texto quer trazer para nós, né? A humanidade foi criada por Deus. Deus é o criador de tudo o que existe. Pelo menos é assim que nós cristãos acreditamos. Que Deus é o criador de tudo o que existe. Do mundo, do universo, das pessoas, tudo. Não há nada que não tenha sido criado por Deus.
E eu acho muito bonito ali no relato da criação, Samuel, que Deus, dia a dia, foi criando, né? Diz lá, no primeiro dia, Deus criou. No segundo dia, Deus criou. A humanidade veio no sexto dia, no último dia. E a cada dia que Deus ia criando, o escritor do Gênesis diz assim, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Depois da humanidade criada, a obra completa, o escritor disse assim, e viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. Então, a humanidade chegou na criação para fazer com que aquilo que já era bom passasse a ser muito bom. Foi para isso que Deus nos criou. E durante um tempo foi dessa maneira. Né? De fato foi muito bom. Eu gosto muito do relato, né? E como você falou, né? Sem entrar nessa discussão da literalidade ou não dos relatos do Gênesis, mas dessa perspectiva, né? De que Deus tendo todo o cuidado, né? Como você falou, né? A sequência ali, Deus preparando tudo, fazendo tudo muito bom e colocando a humanidade em algo realmente muito bom, né? Algo que aliás, a humanidade completando e tornando aquilo que era bom, muito bom. Você vê o cuidado de Deus na sua relação com os seres humanos, onde os seres humanos vivem, onde eles vão existir, né? Onde eles vão passar a existir, um mundo bom. E o ser humano em si, em relação a Deus e como Deus o fez, muito bom. E esse muito bom a gente vê lá no Gênesis, né? No que diz respeito à relação, no que diz respeito a como eles conviviam, como a humanidade tem essa capacidade, né? A partir da criação, ser uma humanidade muito boa. Isso antes da queda, né? Isso. Antes da questão da desobediência. Era um lugar tão gostoso, era uma comunhão tão gostosa, que você deixe sua Bíblia aberta aí no Gênesis. Nós estamos aqui dentro dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, e diz ali a palavra de Deus que, em algumas traduções, diz assim, na viração do dia, né? De um dia para o outro, que eles consideravam a viração do dia 6 horas da tarde. Entardecer ou anoitecer. Na tardezinha, como nós chamamos aqui, caipiramente falando, na tardezinha, no finalzinho da tarde, Deus vinha ali no jardim do Éden para ter um tempo com a criação, um tempo com Adão e Eva, um tempo com a humanidade. Era um lugar perfeito, era um lugar gostoso, era um tempo de uma comunhão perfeita. Só que Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele em amor. Como é que eu sei se alguém me ama, Samuel? Se eu não dou a essa pessoa a oportunidade de poder ir embora se ela quiser. Que tipo de amor é esse que não te dá opção, né? Não tem opção. Algumas pessoas chamam de amor para aquilo que elas prendem, não dão espaço para o outro respirar. O outro não tem opção. Não tem opção. Como é que de fato a pessoa sabe que é amada ou não é amada? Né? E Deus deu aquele povo, aquele casal, essa opção de continuar tendo comunhão com Ele eternamente ali naquele lugar maravilhoso, perfeito, ou abrir mão disso, trazendo para si a morte. O que eu acho muito interessante nessa criação e o princípio dessa relação de Deus com a humanidade é que Deus estabelece nessa relação, né, o papel, o lugar de cada um, o que Deus como Senhor, o ser humano como alguém que deve obediência a Deus.
E acho muito interessante porque quando a gente pensa nessa questão senhor e servo, alguém que tem autoridade sobre alguém, normalmente vem à nossa mente algo um pouco ruim, né? Uma relação dura, uma relação autoritária. E quando Deus cria todas as coisas e Ele estabelece essa relação com a humanidade, era algo muito bom. Cada um vivendo a relação, cumprindo o seu papel. Era algo que, como o relato que você falou, né? Deus estava ali constantemente, na viração do dia, no anoitecer, Deus estava ali presente com eles. Dentro de uma relação completamente estável, uma relação boa, uma relação tranquila, né? E justamente essa relação se torna um problema, se torna cheia de dificuldades quando o ser humano entende que ele tem outro papel dentro da relação, que é quando ele resolve desobedecer a Deus. Né? É interessante, muito interessante e legal isso que você mencionou, Samuel, essa questão da relação com as palavras servo, senhor, e como a gente, porque a gente procura referenciais, exemplos para a gente se basear. E por vezes, quando a gente olha para Deus, a gente usa os piores exemplos possíveis de serem usados, que não devem ser usados. Então, por exemplo, quando a gente ouve a Bíblia falar que Deus é Senhor, é dono, por vezes nós começamos a olhar para os piores senhores que existem, para os piores líderes que existem, como se Deus fosse um líder daquele tipo. Né? Quando ouvimos falar sobre servos, ser submissos a Deus, olhamos para o pior tipo de servidão, o pior tipo de submissão, que não é nem submissão, é um domínio, para olhar para essa relação com Deus. Essa comparação é completamente errada. Se nós queremos comparar de alguma maneira para ter ideia na nossa limitação, da nossa relação com Deus, quando nós ouvimos falar sobre Pai, Deus ser Pai, nós devemos olhar, prestar atenção no melhor Pai que nós conhecemos na vida. Tomara seja o nosso. Eu não conheci meu Pai, você conheceu o seu. Então, quem conhece o Pai, convive com o Pai, quando ouve falar Deus Pai, olhar para esse melhor Pai que conhece. Se infelizmente não for o seu, um outro, um Pai maravilhoso que você conheça. Olha para esse Pai maravilhoso e pensa que Deus como Pai é infinitamente mais maravilhoso do que esse Pai maravilhoso que conhece. É infinitamente mais amoroso, infinitamente mais acolhedor. Então, se nós formos buscar referenciais para olhar para Deus, nós temos que olhar para os melhores e potencializar infinitamente para cima isso, né? Para ter uma operação justa. Eu não consigo chamar Deus de pai porque o meu pai só me espancava. Essa é uma comparação ruim. Nós temos que buscar outras comparações. Então, quando a humanidade que tinha a possibilidade de fazer suas escolhas e tinha nela desejos, né? Tentações, resolveu dar lugar à tentação, aí aconteceu aquilo que a gente chama de queda, né? A desobediência, o afrontar a Deus. Eu acho muito interessante, né? Porque a gente não pode, né, olhar para o Gênesis e tratar aquilo como uma história selada, né? Isso aí aconteceu lá no passado e acabou, aquela história foi ali, ponto final. Eu entendo e eu acho que é importante a gente pensar dessa forma. É a nossa história sendo contada ali. Mais uma vez falando, independente de como a gente lê, né? Literalmente ou não, mas é a nossa história. Ali, Adão e Eva sendo a figura, um homem mesmo, ou a humanidade representada, é a nossa história. É disso que se trata o pecado, né? Nós, em uma relação com Deus, decidimos que temos as melhores escolhas do que Ele. Decidimos o que vamos fazer e aquilo que Ele nos manda fazer, a submissão que nós devemos a Ele, nós decidimos que não. Decidimos que somos
tão sábios ou ainda mais sábios para tomar as próprias decisões sozinhos, e as consequências que nós vemos no mundo, nas nossas vidas, são fruto disso, né? São fruto do ser humano sendo colocado como o centro de tudo, o mais importante. E infelizmente a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso em pregações, hoje com o advento da internet, das mídias sociais, a gente acaba tendo acesso a muitas coisas e a gente percebe o que o ser humano quer ouvir. O ser humano quer ouvir que ele é o mais importante. O ser humano quer ouvir que ele pode, que ele tem, e que Deus está, de certa forma, à vontade, de acordo com a vontade do ser humano. O ser humano Deus estaria à disposição do ser humano. Eu entendo que o pecado é essa completa inversão de valores. Nós somos submissos a Deus e nós devemos olhar para Ele como a vontade dEle, mesmo quando é diferente da nossa, é aquela que deve ser seguida, que deve orientar nossas vidas. Só que o que a gente vê a humanidade buscar é justamente o contrário, né? Um Deus que se submeta a nós. Que não existe esse Deus, né? É a idolatria, né? Aliás, você falando que a história que aconteceu lá diz respeito a nós, e diz muito respeito a nós, Samuel. Por quê? Ainda que a humanidade seja muito criativa, ela vem repetindo as mesmas coisas há milênios. O que aconteceu lá? Você falou assim, né? Pessoas que procuram alguém que fale o que elas querem ouvir. E isso é larga escala. Bom, o que foi que a serpente fez ali no Jardim do Éden? E eu já vi eu já vi livros para defender a ideia de que a serpente tinha perna e braço. Falei, nossa, será que essa é a importância daquilo que aconteceu ali? A serpente falou ali exatamente o que aquelas pessoas queriam ouvir. Por quê? Deus, segundo o relato, havia uma árvore no jardim que tinha um fruto que eles não podiam comer daquele fruto. Se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. O fruto era venenoso? Não, porque comer o fruto significa desobedecer a Deus. Poderiam comer de todas as outras frutas daquele pomar maravilhoso com as frutas mais deliciosas. Mas aquela fruta eles não poderiam comer, que era uma fruta deliciosa também, brilhava. Quando eles olhavam para a fruta, chegava a salivar a boca. Não era uma fruta ruim nem envenenada, era uma fruta linda. Mas comer a fruta significava desobedecer a Deus. Então, a serpente não precisou, Samuel, ficar ali convencendo eles. Olha que fruta bonita, né? Olha, paga 3, leva 5. Não precisou dessa conversa, porque a fruta já era atraente para eles. Mas a serpente, o tentador, a serpente ali simbolizando o tentador, percebeu que havia um desejo naquele coração. Eles queriam ser deuses. Eles não estavam satisfeitos em ser criaturas. Eles queriam ser deuses. E que foi o que a serpente falou para eles? Exatamente o que eles queriam ouvir. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. Aí eles ouviram aquilo que eles queriam, e ouvindo aquilo que eles queriam, eles ignoraram todo o resto. Todo o resto. Ignoraram a Deus. Ignoraram a obediência. E não é exatamente o que continua acontecendo até hoje? E olha que interessante, né? A gente falando desse relato e dessa característica do ser humano, né? De buscar aquilo que quer ouvir, que agrada. A gente vê isso hoje. Pedro fala disso nas suas cartas, que nos últimos dias as pessoas procurarão aquilo que quer, procurarão a palavra, a verdade de Deus, a manifestação de Deus. Não importa, importa o que eu quero. Se a palavra de Deus agrada o meu ego, então beleza, então vamos lá.
E aí vale tudo, parece, né? Vale manipular as escrituras, vale cercar como diz o caipira, né? Cercar o frango e ir contando uma historinha bonita, e você não precisa mudar de vida, você pode ser assim mesmo, você pode continuar fazendo o que importa é ser feliz. Independente de como, o que importa é ser feliz. É uma palavra que agrada, né? Opa! Ou se querem minha felicidade, eu vou lá, eu vou atrás. Eu já ouvi gente pregando e dizendo o seguinte: o céu sem você é um lugar ruim. Que o céu só vai ser um lugar bom quando a humanidade chegar lá. O cidadão estava pregando para Jesus? Então, e as pessoas aplaudem. Então, se lá na queda e eles comeram o fruto, desobedeceram a Deus e trouxeram a morte sobre a vida deles, o pecado sobre a vida deles, o pecado fez uma separação entre eles e Deus. E eles são os pais da humanidade. Então isso está sobre as nossas vidas ainda, sobre a humanidade toda. Nós nascemos, como diz Davi, em pecado, nós nascemos pecadores. Mas nós gostamos de acreditar que nós nascemos maravilhosos e maravilhosos somos. Mas o que se vê hoje, é interessante que lá no Éden, Samuel, diz que dá a ideia de que a serpente veio atrás deles, né? Hoje a gente vê um movimento contrário, né? Procurando serpente. O povo procurando serpente. Procurando serpentes que diga a eles aquilo que eles querem ouvir, e quando eles encontram alguém que diz aquilo que eles querem ouvir, tal como a serpente, manipulando de maneira mau caráter as palavras de Deus, eles aceitam aquilo que as serpentes modernas, pós-modernas dizem e abandonam a obediência a Deus e as palavras de Deus. E aí fica para mim, eu vejo também mais uma característica da humanidade caída, né? A humanidade na queda. Porque nós temos acesso à palavra de Deus. Todos nós, independente se somos pastores, se somos recém-convertidos, se eu estou buscando entender o Evangelho, todos temos acesso. E o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo é para todos. Não é só para líderes de igreja, não é só para quem está na frente da câmera. A promessa do Espírito Santo é para crianças, adultos, servos, senhores, homens, mulheres. Não tem restrição. Mas aí a gente percebe que, parece que se eu for direto lá, eu não vou ouvir exatamente o que eu gosto. Mas tem alguém ali falando algo que me agrada. Então eu vou atrás. E essa falta de comunhão com Deus, né, da gente poder sentar e falar: Senhor, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse, e eu não sei se é algo bom para a minha vida. Eu vou procurar alguém que vai falar que é bom. Mas o que o Senhor me diz sobre isso? Será que a gente está disposto, né, a ter essa relação? O que eu vejo de diferença hoje, Samuel, é que hoje não tem a árvore mais, né? Mas tem uma árvore no nosso coração que produz o fruto que é atraente ao nosso coração, que é atraente à nossa vida. E nós saímos procurando alguém que nos incentive a comer esse fruto. Eles não precisam vir até nós vamos procurá-los. Procurar alguém que diga: coma o fruto que você tanto quer, coma, porque Deus não vai fazer conta disso. Deus é bom, Deus perdoa. Então isso começou lá no Éden e vem sendo repetido até hoje. E ser pecador não é uma questão de sentir-se. Eu não me sinto pecador. Não importa. A Bíblia diz que somos. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. A Bíblia é a verdade. A Bíblia diz a verdade. Não é o meu coração. O meu coração é mentiroso, é enganoso. Jeremias diz: ninguém pode com o coração. Eu não posso com o meu coração. Você não pode com o seu coração. Você que está nos assistindo não pode com o seu coração. Ele nos engana, ele nos ilude, ele nos leva a fazer coisas que nos afastam de Deus.
Então a Bíblia diz, nós nascemos, Davi diz, eu nasci em iniquidade, nós nascemos pecadores. Depois Paulo vai escrever na carta aos Romanos, todos pecaram, sem exceção, sem nenhuma exceção, todos pecaram. Até os que não se sentem pecadores, pecaram também. E os que se sentem pecadores, aproveitaram para pecar mais ainda. Né? E todos pecaram. E todos carecem, todos precisam desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não há quem não precise. É muito importante isso, pessoal. A gente está falando aqui de algo que é a queda, a nossa natureza pecadora, a realidade do pecado onde a humanidade está inserida. E esse não é o fim da história. O pastor acabou de falar, né? A gente precisa desesperadamente de um Salvador. Mas a gente só sabe que precisa de um Salvador quando a gente toma consciência de quem somos, da nossa situação. Se eu me julgo bom o suficiente, se eu acho que as minhas decisões, as minhas escolhas, os caminhos que eu tenho trilhado já são bons, porque estão falando para mim que é bom, o que importa é eu ser feliz. Se eu não perceber aonde eu estou, eu nunca vou perceber que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de arrependimento na minha vida, que eu preciso de Jesus Cristo para me trazer vida novamente. Então, pode parecer algo assim pesado falar sobre queda, mas é fundamental para o cristão entender que precisamos, na condição onde estamos, e não é porque eu e o pastor Marcelo estamos falando que a gente está nessa condição, está na Bíblia. O pastor mencionou, a gente falou aqui de Paulo, falou de Davi, que falam dessa realidade onde nós nos encontramos. A humanidade caída, em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós somos trazidos a esse mundo com essa realidade. E enquanto não tomarmos consciência disso, a gente não vai achar que precisa de um Salvador, né? E é interessante também, Samuel, porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo isso e eles estão falando só para quem não é crente. Antes fosse, viu? E eu vou falar uma coisa, se você se declara cristão, aqui nós estamos em 3 hoje, tá? Eu, Samuel, Bruninho atrás das câmeras. 3 pecadores. É a Trindade. Nós estamos aqui em 3 pecadores miseráveis que precisam desesperadamente da graça de Deus. Eu não estou sendo demagogo, não. É de verdade, é isso que está no meu coração. Nós 3 que somos 3 pecadores miseráveis, somos nada melhor que você, que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Ai de nós, se não for a graça de Deus, ai de nós. E se alguém se declara cristão e não se incomoda com o pecado, tem prazer no pecado, tem alegria no pecado, busca o pecado, não quer abandonar o pecado, é melhor você prestar atenção nisso e ir lá no Gênesis e ver se você não está numa condição de caído, ao invés de quem? De crente. Porque aquele coração que é renovado e transformado por Deus, ele deixa de amar o pecado. Não significa que ele não vá pecar mais. Ele comete pecado, mas o pecado começa a dar nojo nele. Eu entendo que nessas condições, né, a gente para de buscar justificativa para o pecado e vai buscar perdão para o pecado, né? Porque, como você falou, às vezes o pessoal fala, esse vídeo é para quem ainda não se converteu, para quem não é da igreja. Infelizmente, estar na igreja não é o que vai resolver o problema do pecado, né? A gente está falando aqui também com pessoas que fazem parte da igreja, pessoas que nasceram na igreja, que estão há anos na igreja, e não há mal nenhum em refletirmos sobre isso. É preciso. É totalmente necessário, independente da condição, se já somos presbíteros, pastores e já temos cargos na nossa igreja, ou há quantos anos nós já estamos aqui, essa necessidade de entender o que Cristo fez por nós. Então, você está assistindo aí, você já está na igreja há tanto tempo, não tenha medo de entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar com Deus de coração aberto, de coração sincero. Você não precisa colocar nos comentários aqui nada não precisa se expor. Com Deus.
cada um com Deus, nessa relação, reconhecer quem somos e buscar a Deus em oração. Amém. No próximo encontro nós continuamos essa conversa. Isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus. Conscientiza cada um de nós da nossa condição. Conscientiza cada um de nós que bom é só o Senhor. Conscientiza cada um de nós de que precisamos da Tua graça e misericórdia, senão nós seremos consumidos. Espírito Santo, quebranta os nossos corações. Convence aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Converte aqueles que ainda não se convenceram disso. Estejam eles onde estiverem, na igreja ou fora da igreja, para que tenham suas vidas transformadas por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo encontro. Pessoal, grande abraço, até a próxima. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, para que mais pessoas também tenham essa consciência. Grande abraço. Abraço.